Olá, internautas aqui da TV 61, estamos começando mais um Forças Desarmadas, o nosso programa aqui que dá voz aos segmentos da nossa sociedade que defendem o sistema eleitoral brasileiro, aí atacado pelo presidente fascista, pelos seus generais golpistas e por segmentos reacionários da sociedade brasileira. E nesta edição do nosso Forças Desarmadas, eu tenho aqui a enorme satisfação de receber a Fernanda Lauria. Ela é servidora da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE, desde 2007, é secretária-geral do CISEJUF, que é o Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal no Rio de Janeiro, onde ela exerce o terceiro mandato na diretoria da entidade. E hoje ela é coordenadora executiva da FENAJUF, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União. Esta entidade é uma das que compõem a coalizão em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Como vai você, Fernanda? Tudo bem? Boa tarde, João. Eu vou bem, né? Dentro desse contexto todo que todos nós estamos vivendo. Queria agradecer o convite para essa entrevista, que eu acho que vai tratar de temas tão importantes, né? Muito bom, Fernanda. Eu quero conversar com você aqui. Primeiro, você falar um pouco, né, nos atualizar como está o trabalho da comissão. Nós tivemos aí episódios recentes. O mais grave deles é essa descoberta de um grupo de empresários que planejam um golpe, né? E assim o presidente sempre acenando, né, diante da iminente derrota dele no processo eleitoral, ele sempre acenando com um golpe de Estado, né, com um autogolpe, chamado autogolpe. Então, você atualizar um pouco como é que está a luta, mas talvez antes eu gostaria de que você entrasse no tema que a gente considera que também é muito grave, porque a justiça eleitoral, né, enquanto instituição de Estado, né, que vem sofrendo todos esses ataques, né, a urna eletrônica é assim, o emblema desses ataques, é o principal alvo desses ataques, mas as instituições, o TSE, a Justiça Eleitoral como todos, né, nos estados, o próprio STF, enfim, né, a gente está acompanhando todos esses ataques que são praticamente diários, mas também existe individualmente os servidores da Justiça Eleitoral acabam sendo alvo também dessa investida fascista, né? E eu queria então que você começasse analisando, nos trazendo aqui como que está essa situação dos trabalhadores da justiça brasileira. Pois é, João. Infelizmente, hoje, o que está predominando entre os servidores e servidoras da Justiça Eleitoral é o medo, né, de preparar essas eleições. Historicamente, o servidor da Justiça Eleitoral sempre teve muito orgulho de entregar para a sociedade as eleições, né? E, assim, é com muito sacrifício, muito suor que a gente consegue fazer isso, porque indo contra todas as circunstâncias que historicamente são complicadas, porque a justiça eleitoral ela carece muito ainda de estrutura, não tem orçamento próprio, por exemplo, né? O dinheiro das multas eleitorais vai para o fundo partidário, não vai para a justiça eleitoral. Então, em termos, inclusive, de recursos, são limitados. Então, fazer uma eleição é um trabalho muito, muito árduo. São meses trabalhando sábados, domingos, feriados, né? Quando entra no período eleitoral, a justiça eleitoral funciona ininterruptamente, todos os dias da semana. Então, os servidores passam meses trabalhando sábados, domingos e feriados. No dia da eleição, chegam a trabalhar 16 horas direto. Então, é muito sacrifício mesmo que os servidores empregam para poder entregar as eleições para a população. E isso sempre foi motivo de orgulho, apesar de todas as dificuldades, de todos os contratempos, sempre foi motivo de orgulho entregar para a população as eleições, garantir o direito de votar e ser votado de cada cidadão. Só que hoje, ao invés de acordar no dia da eleição pensando chegou, né? Finalmente chegou o dia pelo qual nós existimos, que a justiça eleitoral existe principalmente
para esse dia, né? Que é o dia em que a população vai exercer o seu direito de votar. E, infelizmente, hoje, o que vai predominar é o medo. Ao invés de acordar, finalmente, o dia da eleição chegou, vamos com força total, o que vai predominar é o medo. Os servidores estão com medo de trabalhar identificados, com crachá, com identidade, camisa, com os cartões nos veículos, né? Está todo mundo com medo de trabalhar identificado. Estão planejando mesmo trabalhar a paisana sem identificação nenhuma. Olha que loucura! Nunca a gente imaginou esse cenário, né? Então, infelizmente, hoje os servidores estão trabalhando com medo, principalmente os servidores das zonas eleitorais, né? A sede dos TREs é um local muito visado, porque é o endereço principal, né, dos TREs, só que as sedes, no geral, elas têm bastante segurança. As zonas eleitorais não têm a mesma segurança que a sede. Então, são centenas e centenas e milhares de servidores que estão trabalhando nas zonas eleitorais sem a segurança necessária. E cada fake news, cada ataque, cada desinformação disseminada pelo governo federal, né? Olha que loucura, quem deveria justamente zelar pelas instituições públicas, mas cada ataque, isso reflete lá nos servidores. Nós já tivemos pichações, tiros contra fachadas, tivemos eleitores entrando, filmando, constrangendo o servidor lá dentro, né? Normalmente são os seguidores do presidente, que é o principal disseminador dessas fake news. Então, isso impacta diretamente, inclusive com atentados à estrutura física da Justiça Eleitoral. Então, o clima hoje é de medo entre os servidores. E a preocupação de nós, dirigentes sindicais, é imensa. Por isso, a gente está travando essa luta para incluir nesse debate essa questão, porque não estava incluído. A pauta da defesa da democracia e de defesa das eleições não incluía aqueles que realizam as eleições. E como que você vai garantir eleições livres, né, no final do ano, sem envolver nesse debate aqueles que realizam as eleições e garantir que eles possam realizar o seu trabalho da forma mais tranquila possível, né? E quais foram as iniciativas até agora, da parte do TSE e dos TREs, para garantir essa segurança dos servidores? Então, teve, por exemplo, nós nos reunimos com o presidente, o CISEJUF e a FENAJUF, né, se reuniram com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ele está preocupadíssimo, todos estão muito preocupados, inclusive na reunião com o ministro Fachin, que a coalizão teve mês passado, ele disse que o estado que mais preocupa mesmo em termos da segurança é o Rio de Janeiro. Então, nós nos reunimos com o presidente do TRE, e ele informou que solicitou o quantitativo máximo de forças de todas as seguranças federais, Exército, Polícia Militar. Ele solicitou o quantitativo total de policiais militares a serviço no dia da eleição, né? Está muito preocupado com as urnas eletrônicas, com possíveis ataques às urnas eletrônicas. Então, as urnas estão sob vigilância 24 horas por dia, com policiais militares que dormem, inclusive, passam a noite dentro do prédio onde ficam as urnas, só que não no mesmo ambiente, as urnas ficam isoladas, mas dentro do mesmo prédio. Então, estão tomando uma série de medidas em relação a isso. Ainda carece as medidas específicas para a segurança dos servidores. Isso nós ainda não conseguimos identificar como uma pauta principal. E existe também um problema que deixa a gente um pouco questionando, né? Mas que não tem muito como fugir dele, que é o fato das forças de segurança, boa parte delas, serem partidárias do presidente da República e elas mesmas, né, acreditarem nessas fake news que são propagadas. Mas isso é um problema que acredito que se resolva mais levando a informação para as forças de segurança, fazendo um trabalho de sensibilização junto a esses policiais, a esses agentes, em relação às urnas eletrônicas, em relação ao processo eleitoral. Porque não tem como a gente abrir mão das forças de segurança quando o assunto é a segurança, né? Isso não tem muito como fugir. Esse era um ponto que eu ia pedir para você abordar, justamente esse fato de que
muitos integrantes da Polícia Militar, sobretudo da Polícia Militar, são partidários do presidente da República. O ministro Alexandre de Moraes me parece que reuniu na semana passada com os comandantes dessas corporações estaduais, né? E outra medida também, Fernanda, é a proibição do porte de armas durante as eleições, né? Mas, assim, eu, pelo menos na minha visão, se essa cavalgada de acirramento, de fake news, de mobilização contra o sistema eleitoral, contra as urnas, e que pode atingir os servidores, se isso se intensificar no período da eleição, a gente pode correr um sério risco de, inclusive, sabotagem do processo eleitoral. A gente não sabe o que esses malucos aí são capazes de fazer. Mas você acabou de informar também que não existe, assim, efetivamente, um plano para a defesa do servidor, né? Então, como é que vai ser assim? Como é que a federação está se mobilizando para tentar neutralizar qualquer situação dessa? A gente não encontrou, não percebeu até agora nenhuma ação específica com relação à segurança dos servidores. Por isso que a gente continua levantando essa pauta e continua buscando agendas para tratar sobre isso, né? Nós estamos tentando reunião com o ministro Alexandre de Moraes, da mesma maneira que realizamos com o ministro Fachin. Né? Na verdade, a FENAJUF se reuniu com o ministro Fachin no início do ano, março, já para tratar sobre esse assunto, e depois a coalizão se reuniu novamente com o ministro Fachin. Mas o que nós estamos fazendo a gente continua tentando, por exemplo, existe uma comissão de combate à violência política no TSE. A FENAJUF está pleiteando fazer parte dessa comissão, porque precisa ter a representação dos servidores nela. Até onde nós sabemos, não tem. Então, como que você faz uma comissão, né, de combate e de acompanhamento da violência política nas eleições sem englobar, né, sem envolver aqueles que realizam as eleições? Então, nós estamos pleiteando fazer parte dessa comissão no TSE, por exemplo, que eu acho que a única maneira é mesmo pensando, buscando ações. A gente pensa, por exemplo, em fazer um convênio, foi até um objeto de reunião com o diretor-geral do TSE que nós tivemos semana passada. Surgiu essa ideia de, por exemplo, existem os agentes de polícia judicial, que são servidores da Justiça Federal, do TRT, da Justiça Federal propriamente dita. Na Justiça Eleitoral é que tem menos agentes de polícia judicial, por isso que não dá para contar só com os agentes da Justiça Eleitoral, que é um quantitativo bem reduzido. Então, pensamos em fazer algum convênio com a Justiça Federal, com a Justiça Trabalhista, para requisitar esses agentes de polícia judicial para trabalhar na segurança especificamente dos servidores, que a gente acha que, inclusive, teriam mais sensibilidade por fazerem parte da categoria, né? Os agentes de polícia judicial fazem parte da mesma categoria que os outros servidores da Justiça Eleitoral. É tudo uma categoria só, que são os servidores do Poder Judiciário da União. Então, eles fazem parte da categoria e a gente acha que isso traria mais sensibilidade, né, na realização desse trabalho, especificamente em relação à segurança dos servidores. Então, nós estamos pensando nessa série de medidas. Por exemplo, a gente também já pediu para o TSE orientar os TREs que se estabeleça uma logística no dia da eleição porque tem toda uma logística do dia da eleição, depois da votação, de recolhimento de material de urna eletrônica e tal, para até o cartório, aí o cartório transmite os votos e tem toda essa logística que depende disso para o cartório poder encerrar o trabalho no dia da eleição. Então, a gente solicitou que o TSE oriente os regionais a estabelecer uma logística que privilegie o encerramento das atividades o mais rápido possível, né? Que privilegie, que priorize, na verdade, o fechamento do cartório eleitoral o mais cedo possível. E que, na verdade, uma vez encerrada a votação, o cartório trabalhe de porta fechada, trancada, sem atendimento externo. Porque acaba a eleição, começa a transmissão dos votos, né? Tem o recolhimento das urnas, o recolhimento do material, caderno de votação e a transmissão dos votos. Tudo isso acontece nas zonas eleitorais. E a nossa preocupação é muito grande com esse momento,
num eventual resultado, né? E as pesquisas apontam, no momento, apontam para isso, num resultado que não seja o que o presidente da República e seus seguidores desejam. Então, nós ficamos muito preocupados com esse momento, os votos sendo transmitidos, os servidores dentro dos cartórios eleitorais e o resultado dando outro candidato vencendo a eleição. O que pode acontecer? Os ânimos exaltados, a gente viu o que aconteceu no Capitólio, então a gente acha que existe um risco real nesse momento. Então, há muita preocupação nossa para que os servidores trabalhem trancados, fechados dentro do cartório. Então, essa série de pedidos e medidas que a gente está adotando para tentar minimizar os riscos, né? Exatamente, Fernanda. A gente viu aí essa descoberta dos empresários articulando o golpe, né? Foi uma conversa, um grupo de aplicativo, não sei se foi o WhatsApp, o Telegram, mas o que acontece é o seguinte, nesse submundo aí de redes sociais, WhatsApp e outras redes sociais, tem muita coisa sendo maquinada de forma coordenada ou não, né? Inclusive nesse estímulo aí que se tem, né, desse ódio, dessas fake news em relação à justiça eleitoral, às urnas, além de poder ocorrer uma ação organizada, também tem os chamados lobos solitários aí, que de repente podem invadir uma sessão, promover um ataque a um cartório. Então, todas essas coisas. Eu achei interessante essa ideia da FENAJUF em relação aos policiais, né? Policiais judiciários, né? A polícia judiciária, né? Eu acho que seria uma medida importante. O TSE já ouviu essa proposta de vocês? Você levou para... Você informou que foi levado para o diretor, né? Do Foi TSE? diretor-geral. Isso, semana passada tivemos uma reunião com ele e levantamos essa possibilidade. Ele ficou de analisar, né, o caso. E a gente vai procurar de novo, porque assim, o tempo está correndo, né? Para o dia da eleição, o dia mais crítico é o dia da eleição, né? É o dia mais crítico. Apesar de tanto que já ocorreram atentados a cartórios e a instalações agora, nesse período. Mas o dia da eleição é o mais crítico. E também não... pode falar. Não, o trânsito das urnas, né, como você mencionou, é um momento muito delicado também, né? Agora, o papel das Forças Armadas... E o papel das Forças Armadas? Porque as Forças Armadas, tradicionalmente, elas transportam as urnas para os locais e elas também ajudam nesse trânsito, né, para os cartórios, né? E como é que vocês estão vendo, né? A gente falou das polícias, mas especificamente, né, o ministro Alexandre de Moraes se reuniu também com o ministro da Defesa para tratar desse tema também, né? Sim, é isso. As urnas sempre foram transportadas pela polícia militar, no geral, né? Sempre foi cercada de segurança o transporte das urnas eletrônicas e não vai ser diferente agora. Na verdade, agora vão redobrar a segurança, né? Por medo de atentado. É isso que eu falei, não tem como fugir disso. Eu acho que o que a gente tem que fazer é um trabalho de sensibilização junto a essas forças de segurança. E nessa reunião com Alexandre de Moraes, né, com o ministro Alexandre de Moraes, todos os chefes de polícia que estavam na reunião garantiram, né, das forças de segurança, garantiram a isenção na realização do serviço. Então, o próprio TSE estava preocupado com isso, tanto que foi objeto da reunião, né? Mas é isso, não tem como fugir. Tudo bem. Fernanda, atualiza para a gente como é que está o trabalho da coalizão, né? E diante desses novos fatos que a gente está vendo aí, a coalizão está tendo um papel muito importante, né, em todo esse processo de tentar barrar essas ações aí antidemocráticas do presidente e dos seus aliados, né? Atualiza para a gente, por favor.
Sim, a coalizão reúne mais de 200 entidades, né, em torno da defesa da democracia, do sistema eleitoral. Além da FENAJUF, tem a JD, a Associação dos Juízes pela Democracia, tem a CUT, Central Única dos Trabalhadores, tem a BJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, onde há servidores da Justiça Eleitoral também, né, dentro da BJD. Então, há mais de 200 entidades em torno desse mesmo objetivo. E já foram realizadas várias ações, né? Já teve reunião com o ministro Fachin, audiência pública. Hoje mesmo teve uma audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara. A coalizão teve um papel muito importante no episódio dos empresários, né? Da conversa dos empresários na questão do golpe, caso o Lula vença as eleições, né? A coalizão entrou com uma notícia crime da onde surgiu todas as ações do Alexandre de Moraes, né? Com relação aos empresários, bloqueio de bens, foi a partir da notícia crime da coalizão em defesa do sistema eleitoral. Então, a coalizão realmente não para, né? Está buscando agora agenda também com o ministro Alexandre de Moraes, faz parte do Observatório da Transparência Eleitoral, na verdade, foi ali que surgiu. Então, de fato, a coalizão ela está tendo um papel fundamental e de liderança mesmo nesse momento. Muito bom, Fernanda. Agradeço muito a sua entrevista, muito boa, muito esclarecedora. Importante trazer essa denúncia, esse alerta, na verdade, né, da possibilidade de que os servidores da Justiça Eleitoral sejam alvos das ações fascistas que se desenham aí no nosso horizonte próximo aí durante a eleição, durante esse processo de campanha também, mas sobretudo lá no dia da eleição, que é o dia mais importante, como você enfatizou. E deixo aí para as suas considerações finais. João, muito obrigada, né, por esse espaço. Todo espaço é muito bem-vindo, né, para a gente esclarecer tudo isso que está acontecendo e que muita gente não sabe. Eu queria aproveitar esse momento de encerramento para lembrar que o servidor da Justiça Eleitoral, né, é servidor concursado e que tem estabilidade, e que as pessoas precisam entender que cada ataque que é feito ao sistema eleitoral, ele impacta diretamente nesse servidor que é concursado, tem estabilidade, e é justamente a estabilidade que confere a ele a isenção necessária para trabalhar. É a estabilidade que faz com que esse servidor possa dizer não a uma ordem ilegal. Inclusive, a lei garante que o servidor público diga não a uma ordem manifestamente ilegal. Então, o servidor da Justiça Eleitoral, concursado, com estabilidade, ele não se dobra a nenhum político, ele não se dobra a nenhum governo, ele não se rende a nenhuma pressão de nenhum tipo. Então, a estabilidade é fundamental para a execução do servidor público, do trabalho do servidor público. Então, tenham ciência de que a gente realiza o nosso trabalho da maneira mais isenta possível, justamente porque nós temos a garantia de que não vamos perder os nossos empregos por isso, como acontece, como nós vemos com quem é cargo em comissão, e que sem vínculo com a administração pública e que toda hora aparece envolvido em alguma coisa, justamente por ceder à pressão, porque senão perde o cargo, né? Perde aquele trabalho se não ceder à pressão. Então, nós não nos cedemos à pressão de nenhum tipo e realizamos o nosso trabalho no exercício das nossas funções de forma isenta. E não aceitamos as suspeitas que são levantadas contra o nosso trabalho, que sempre foi feito com dedicação e com muito orgulho. Então, eu queria encerrar lembrando disso para todos e todas que estiverem assistindo esse vídeo. Quando você ataca a Justiça Eleitoral, está atacando aquele trabalhador que emprega o suor para que você tenha o seu direito de votar e ser votado, para que a gente consiga garantir que em outubro as eleições ocorram e vão ocorrer de forma limpa, de forma transparente, como sempre ocorreram. Muito obrigada, João. Fernanda, eu que agradeço você que nos acompanhou aqui pela TV 61, no nosso programa de entrevistas Forças Desarmadas, o espaço que a gente abre aqui para a coalizão em defesa
do processo eleitoral brasileiro. Fernanda, olha, dia 2, paz e amor. Paz e amor, isso aí. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Obrigada, eu que agradeço, João.